Meus guerreiros prediletos, observem que agora falamos e fixamos as regras do procedimento ordinário e agora eu fixo as regras do procedimento sumário contigo. No processo penal nós temos ordinário, sumário e sumaríssimo. O que eu preciso estabelecer com você? Que no procedimento ordinário, para penas iguais ou maior, igual ou maior, que 4 anos, automaticamente quando você fala de sumário são penas inferiores a 4 anos. Mas observe que o procedimento é praticamente o mesmo, só que ele muda algumas observações, tá? Então eu preciso observar esses detalhes. Então olha só, começo de novo. Recebimento, denúncia ou a queixa. Se arquivar a denúncia ou a queixa, cabe recurso em sentido estrito. Se recebeu citação, a citação pode ser pessoal, citação pode ser por edital e a citação pode ser por hora certa. Chamo o meu amigo para apresentar a defesa no prazo de 10 dias. Ele apresentou a defesa em 10 dias. Lembrando que essa defesa ele pode alegar preliminares, ele pode apresentar provas, ele pode arrolar testemunhas. Sumariamente, o juiz pode absolvê-lo conforme a hipótese do artigo 397 que nós já vimos, ok? Caso o juiz não absolva, ele vai marcar uma audiência de instrução e julgamento em 30 dias. Então aqui é a primeira diferença. Enquanto a audiência de instrução e julgamento lá do processo ordinário deve ser marcada em 60 dias, aqui muda-se que deve ser marcado, porque é sumário, mais rápido, no prazo de 30 dias. E observe também que o número de testemunhas será mudado aqui. Olhem só. Marcou a audiência, ele ouve o ofendido, de novo, o ofendido está aqui no comecinho, e depois o interrogatório do acusado no final, nunca perto um do outro, distante um do outro, tá? Então ouve o ofendido, depois testemunha de acusação, só que aí eu tenho 5, testemunha de defesa 5, perito se for necessário, acareação e reconhecimento. E aí eu tenho o interrogatório do acusado. De novo, com novas diligências ou sem diligências? Se for necessário novas diligências, fim da audiência, realizo alegações finais em 5 dias, alegações finais em 5 dias, sentença. Sem novas diligências, alegações finais do acusado de forma oral em 20 minutos, e depois alegações finais, e logo em seguida veio para a sentença. Então o procedimento sumário, ele é idêntico ao procedimento ordinário. O que você precisa saber? Quais são as diferenças? O prazo da audiência de conciliação, da audiência de instrução e julgamento, número de testemunha, e aí tem um detalhe também que a gente tem que comparar. Agora preciso do texto da lei contigo. Este é o artigo que fala do procedimento sumário do artigo 531, tá bom? Ele diz assim, na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 30 dias, já fixamos esse prazo, proceder-se à tomada de declarações do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação, pela defesa, nesta ordem. Então, declarações do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto do artigo 222, deixa ele para lá esse 222, bem como esclarecimento dos peritos, as acariações, ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se finalmente ao debate, tá? Então o final de toda essa brincadeira aqui qual é? Debates. Observem que quando você fala de procedimento ordinário, eu não tenho os debates aqui. Professor, mas acontece os debates. Tá bom, mas se liga só na diferença para você não se confundir, tá bom? Então olha só, o artigo 400 é do procedimento ordinário. Ele fala interrogando-se em seguida o acusado e parou aqui, mudou o prazo de 60 dias. Agora vai lá para o procedimento sumário. Olha o sumário. Em seguida o acusado e procedendo-se finalmente ao debate. Ele fixa o que nós já sabemos, o número de 5 testemunhas, tanto para a defesa quanto pela acusação. Ele fixa também as alegações finais em 20 minutos, prorrogáveis por mais 10,
fala que o prazo tem que ser contado de forma individual, fala do prazo de 10 minutos para o assistente, que nós já fixamos também, toda essa regra, né? E aí ele traz que nenhum ato será adiado, até porque é sumário, então por ser sumário tem que ser rápido, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. A testemunha que comparecer será inquirida independente da suspensão da audiência, então é possível ter a suspensão da audiência e ouvir a testemunha, Alex? Sim. Então a testemunha que comparecer será inquirida independentemente da suspensão da audiência, observado em qualquer caso a ordem estabelecida no artigo 531. Então, a testemunha que comparecer será inquirida, independentemente de suspensão dessa audiência. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, esse 538 ele não cai, ele chove. Então, anote aí, ó, vai aparecer na sua prova. Nas infrações penais de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juiz comum as peças existentes para a adoção de outro procedimento, observar-se-á o procedimento sumário, tá? E não o ordinário. Tome muito cuidado que a VUNESP coloca ordinário. Então, se você tem infração de menor potencial ofensivo e nessa infração de menor potencial ofensivo você, olha, não é hipótese de juizado de pequenas causas, encaminham para um outro procedimento, qual procedimento a ser aplicado? O procedimento sumário. É isso que você tem que ter em mente aí, tá bom? Então é isso. Não falarei com você agora do sumaríssimo, porque o sumaríssimo eu preciso falar da Lei 9.099. E o nosso próximo tópico, seguindo a ordem do edital, seria o Tribunal do Júri, que eu não vou gravar agora, tá? Eu já saio daqui, vou direto para recursos. Vamos falar daquilo que realmente importa para a sua prova. Fechou? Beijo no coração e a gente se encontra no